Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia iniciando e mais uma oportunidade temos de louvarmos ao nosso amado Deus. Então quero nesse momento aqui agradecer a Deus por esse dia e também agradecer por todos vocês, pela vida de vocês, pela participação de vocês na nossa devocional que temos a cada dia. Hoje então fizemos essa mudança para as 8 horas da manhã, visto que podemos ter mais um pouquinho de tempo, já que o comércio aqui em Fortaleza só está funcionando a partir de 10 horas da manhã. Então, como as pessoas estão saindo um pouco mais tarde de casa, nós então estamos aproveitando essa oportunidade para poder fazer o nosso devocional também um pouquinho mais tarde e assim termos um alcance melhor, uma participação melhor dos nossos participantes da nossa live. Então quero agradecer a todos pelo acompanhamento, pela escolha ontem do horário, e assim a gente vai se adaptando conforme as coisas vão se ajeitando. Então, como até o dia 8 estamos nessa fase de transição e ninguém sabe o que vai acontecer, nós lançamos a agenda da semana até o dia 7, e aí vamos ver como é que vai ficar o posicionamento do governo, se realmente vai continuar aí as etapas ou se eles vão voltar a alguma coisa, voltar a quarentena mais fechada, lockdown, alguma coisa desse tipo. Então, como não sabemos ainda, vamos aguardar aqui e vamos fazendo assim como o governo está indo, a gente vai fazendo de forma semana a semana, ok? Então, meus amados, convido vocês a abrirem suas Bíblias já no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, nós estaremos então meditando nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, onde vemos um relato do fato da vida de Jó. Veremos então algumas lições sobre o poder de Deus sobre o mal. Então esse será o nosso tema do nosso devocional nesta manhã. Então você que está aqui conosco, hoje à noite às 18 horas, nós estaremos fazendo então a nossa escola bíblica. Então o assunto que nós estamos tratando aqui é tudo entregarei, ok? Muito bom o assunto, muito bom o conteúdo. Então vamos ver então coisas maravilhosas na palavra de Deus a respeito da nossa disponibilidade de termos um relacionamento mais profundo com Deus. A ideia, e dentro da palavra de Deus nós vamos ver que nós temos que estar oferecendo a nossa vida por completo a Deus como um sacrifício santo, puro e agradável. E assim, quando nós colocamos a nossa vida completamente à disposição do Senhor, então a gente vai ver que é muito mais fácil dispormos mais da nossa vida àqueles que estão à nossa volta, no ministério, no reino. Então essa é a ideia que nós iremos transmitir durante essas lições. São 17 lições da nossa escola bíblica sobre tudo entregarei. Então é uma oportunidade de vermos como é que está a nossa entrega a Deus, se nós temos realmente feito aquilo que a palavra de Deus diz que devemos fazer, tá ok? Quinta-feira vamos dar continuidade no nosso estudo sobre marcas de um membro saudável. E nesse estudo nós estamos vendo agora a 9ª marca, e nessa marca nós vamos ver que um membro saudável ele é um servo humilde. E nós vimos então que a humildade desse servo, ele é um seguidor humilde, né? Ele mostra então que está seguindo a Cristo com humildade, e ele mostra isso através da forma que ele trata aqueles que o governam. No caso, no contexto, nós vimos a forma que eles servem, se submetem
aos presbíteros, né? Demonstram amor, né? Ouvem a palavra que é pregada por eles, respeita a liderança, trata com amor. Então, isso foi os assuntos que nós tratamos na quinta-feira sobre marcas de um membro saudável. Então, a ideia da nossa quinta-feira ainda ter mais a última marca. Na verdade, são 9 marcas, mas o autor do livro ele colocou então essa extra, que é a marca da oração, como se fosse, uma forma de fechar aí o estudo com a oração, né? A oração é uma marca fundamental na vida de todos os cristãos. Então são 7h58, daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso devocional desta manhã. Mais uma vez, peço a vocês que curtam os nossos vídeos, né? Existe aí o Instagram, ele lança alguns recursos que ajudam na propagação, em alguma coisa, na forma de transmitir. São alguns recursos que eles têm, e quando nós temos acessos aos vídeos, né, por exemplo, da nossa página, e que temos um certo número de curtidas nesses vídeos, nós vamos liberando alguns recursos extras, né? Então, peço a você que participe, né? Quando abrir o vídeo, curta lá, dê uma olhadinha, mas aperte lá o coraçãozinho para a gente poder então liberar esses recursos extras que são dados pelo Instagram, tá ok? Convido então vocês a abrirem as suas Bíblias em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, e nós estaremos então agora começando o nosso devocional desta manhã, 2 de junho de 2020, ok? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por mais um dia e pedir a direção dele nesse momento que estaremos meditando na sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, queremos, Pai amado, nesse novo dia, louvar o teu santo nome, reconhecer, Senhor Deus, os teus atributos, a tua bondade, a tua majestade, a tua soberania, a tua onisciência, onipresença, Senhor Deus, e onipotência. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua misericórdia nesse novo dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a lutarmos contra os nossos pecados, contra o nosso próprio desejo, contra o nosso próprio mal, e assim, Pai amado, vivermos de acordo com a tua vontade. Te suplicamos, Pai, pelas vidas daqueles que têm sido, Senhor Deus, afligidos neste momento por males, Pai amado, sejam doenças físicas, doenças emocionais e também, Senhor Deus, na vida espiritual. Que o Senhor possa renovar a força, Senhor Deus, renovar a fé, dar ânimo, Pai amado, a cada um para fazerem a tua vontade, para fazerem, Senhor Deus, aquilo que te agrada. Nos ajuda, Senhor Deus, também nesse momento em que estaremos meditando na tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, e também, Senhor Deus, nos coloca o desejo de fazermos o teu querer, a tua vontade, submisso, Senhor Deus, a ti, através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, e te oramos e agradecemos. Amém, amém e aleluia. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte, a palavra de Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e por ela passar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os teus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem,
e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O versículo-chave está em 1 João, capítulo 4, versículo 4, e diz: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o tema do nosso devocional é o poder de Deus sobre o mal. E vamos ver então aqui o que o nosso autor vai falar sobre esse assunto. Os bons anjos estão no mundo a serviço dos crentes. Hebreus capítulo 1, versículo 14. No entanto, a Bíblia fala de anjos caídos que são liderados por Satanás. Marcos capítulo 9, versículo 34. E acusam os servos de Deus, como fazem com Jó. Em Jó capítulo 1, versículo 18 a 21. E com os demais crentes, em Apocalipse 12, do versículo 9 ao 10. Eles são inimigos da obra de Cristo e tentam em vão destruí-la. 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 6. No entanto, somos informados que Cristo tem o poder e a autoridade. Em Mateus 28, versículo 18 diz isso. Ele já derrotou Satanás de uma vez por todas na cruz do Calvário. Satanás, mesmo tendo a liberdade ainda de agir no mundo, ele o faz debaixo de delimitações que Deus lhe dá, como foi no caso de Jó. Que revelação maravilhosa nós temos aqui. Como bem descreveu Calvino, Satanás, com toda a sua fúria e com suas forças, se vê reprimido por seu mandato, como o cavalo pelo freio, e tudo quanto poderia impedir nosso bem e salvação depende do arbítrio e da vontade de Deus. Por isso afirmamos que os fiéis nunca, jamais poderão ser vencidos nem oprimidos por Satanás. Felizmente chegará o dia em que estaremos totalmente livres da presença e da influência de Satanás e dos seus anjos. Enquanto estamos em nossa caminhada neste mundo, debaixo da poderosa mão do Senhor e em comunhão com Ele, somos mais que vencedores. Escondidos na pessoa de Cristo, o inimigo não nos toca. Como bem descreveu um puritano, marquei o encontro com o diabo atrás da cruz de Cristo. O diabo não foi. Louvado seja Deus, que vivamos vitoriosamente, confiando tão somente no poder de Deus e na sua vitória sobre o nosso inimigo. A oração do nosso autor é: Senhor Deus, livra-nos dos inimigos dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, esse texto é um texto fundamental para alicerçarmos a nossa fé. O relato aqui descrito no livro de Jó, nós temos aqui algo maravilhoso que nos ajuda diante das adversidades da vida. Isso mesmo. Quando nós vemos aqui o relato do que aconteceu com Jó, quando perde toda a sua família, todos os seus bens, perde inclusive a sua saúde, nós vemos que tudo isso aconteceu por autorização de Deus. Sem essa autorização, Satanás não poderia fazer nada. Isso às vezes pode trazer até um ar de espanto. Mas como é que pode? Então os males que vêm na minha vida são assim feitos por Deus? De forma nenhuma. Nós sabemos que os males que tem na nossa vida é consequência do mundo decaído, é consequência da corrupção, do pecado no mundo e na nossa vida. Sabemos também que existe a influência espiritual dos reinos e da potestade do ar, no caso de Satanás. Mas também nós temos aqui um relato de que podemos confiar que todas as coisas que acontecem em nossa vida estão sob o controle pleno e total de Deus. Mesmo as coisas mais trágicas, como assim no caso de Jó, nós podemos descansar que elas não irão passar do limite. Elas não irão sair do controle de Deus. Então isso, amados, serve para nos dar agora um momento de reflexão. Como é que está a sua vida?
Talvez nesse momento a sua vida esteja muito bem, obrigado. Talvez você esteja gozando de plena saúde. Financeiramente você pode estar com a sua condição financeira estável. Pode estar com todos aqueles que você ama ao seu redor. Sua esposa, seu marido e seus filhos. E isso está lhe deixando em uma situação de louvor a Deus a todo dia. Mas precisamos entender que Deus pode, assim como fez com Jó, permitir que algo nos aconteça, algo trágico, a perca de um filho, a perca do nosso cônjuge, uma doença pode vir nos atingir, mas a pergunta que devemos fazer e o que devemos estar sempre em nossa mente é: será que isso vai fazer com que eu entre em desespero? Isso vai me causar pânico, medo, ansiedade? Ou, confiando, assim como Jó, que Deus está no controle da sua vida, você vai fazer aquilo que convém aos santos? Simplesmente se curvar diante da glória e da majestade de Deus e afirmar, assim como Jó, que disse: nu vim a esse mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a pergunta que deve ficar no nosso coração. Então, se nesse momento da sua vida você tem passado por grandes lutas, grandes dificuldades, e creio eu que jamais estarão na proporção do que aconteceu com Jó. Jamais, eu tenho certeza que nenhum dos que estão aqui nesse momento estão passando aquilo que Jó passou. Em um único dia, receber notícia atrás de notícia de desgraça, de mal, de terror que Jó recebeu. Então, precisamos primeiramente entender que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de Satanás. Então, nada que esteja acontecendo na nossa vida, por pior que seja, está fora do controle de Deus, e isso deve nos dar calma. Isso deve nos dar moderação. Isso vai nos ajudar a descansarmos diante da tempestade. É a certeza de que nada está saindo do controle de Deus. E que tudo que está acontecendo na nossa vida, existe assim a permissão graciosa de Deus. E aí talvez você pergunte: mas pastor, onde é que nós vemos a graça de Deus diante do que aconteceu com Jó? Meus amados, a graça de Deus nós vemos na forma que Ele conduz a nossa vida. Nós vimos que após Ele passar por tudo isso, o Senhor restaurou completamente a situação de Jó, dando em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Inclusive, ele teve novamente a mesma quantidade de filhos e filhas. Então isso é a graça de Deus. A graça de Deus se dá porque Ele cuida de nós mesmo diante das dificuldades. Porque mesmo diante de tanta desgraça, Ele vem ao nosso encontro, assim como fez com Jó. Ele se manifestou a Jó, ao ponto de que, diante de toda desgraça na vida de Jó, Jó reconhece que não conhecia Deus como deveria ter conhecido, e que só passou a conhecer Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, após passar por aflição. E aí nós temos o versículo muito falado, que é: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque então ando contigo. Então existe uma aproximação maravilhosa de Deus nos momentos das nossas lutas e da nossa angústia. O que nós precisamos fazer é sempre estar olhando para Deus. E nos momentos de mais aflição, não tenha medo, Ele vai estar conosco. A outra certeza que nós podemos ter é que Satanás ele está reprimido das suas ações. Satanás não pode fazer nada da sua própria vontade. Satanás não pode agir sendo autossuficiente. Ele está completamente preso e limitado, assim como os seus anjos, os anjos caídos, das ações contra nós. Então, amados, às vezes a gente fica falando: ah, mas eu tenho medo daquilo. Ah, uma pessoa falou que vai fazer isso, amado. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Nada vai nos acontecer sem que Deus permita que aconteça, inclusive as coisas ruins.
Então, amados, descansem no Senhor. Satanás não pode fazer nada conosco, a não ser que haja uma permissão da pessoa de Deus, que graciosamente controla todas as coisas e conduz a nossa vida, e nos sustenta, e nos protege, nos preserva. Então não precisamos temer, como diz o salmista, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se inunde, não precisamos temer, ainda que coisas ruins aconteçam na nossa vida. E às vezes a gente não consegue entender certas coisas na nossa vida. Às vezes nós queremos ficar presos a muitas coisas que já eram para ter saído. E Deus ali tentando tirar da nossa vida, e a gente às vezes se prendendo a certas coisas. Então, amados, se está sendo tirado, é porque Deus tem um plano. Deus com certeza tem um plano. Se tem certas coisas que estão saindo da nossa vida, é porque Deus tem um plano. Talvez Ele esteja nos livrando de certas coisas que nós não precisamos, ou que talvez fosse fazer um mal muito maior. Outra coisa importante que precisamos aprender é que os que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando neles, não podem, nunca serão possuídos por demônio ou por Satanás. Então não existe a mínima condição de se expelir demônio daqueles que são filhos de Deus. Isso não existe. Isso é uma invenção humana. Nós vemos às vezes aí pessoas em certos cultos, onde estão ministrando lá de forma eficaz, para não dizer o contrário, o exorcismo, e muitos dizem: não, eu sou crente. Isso não existe. Onde habita o Espírito Santo, não pode habitar treva nenhuma. Então não existe possessão demoníaca naqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso é incoerente. Isso não existe de forma nenhuma. É impossível tal coisa acontecer. Então, meus amados, não tenhamos medo, né? Tem pessoas que às vezes me procuram: ah, pastor, mas eu tenho medo de alguém fazer alguma coisa aí, né? No espiritismo. Não precisamos ter medo disso. Não precisamos temer nada disso, amados. Maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Quem nos protege é o Deus, Criador de todas as coisas. Inclusive, criou Satanás e os anjos caídos. Isso mesmo, antes de cair, eles eram anjos do Senhor, criados por Ele. E Ele tem controle de toda a sua criação. Tudo que foi criado por Ele, tudo que foi feito por Ele, está completamente sob o controle dEle. Então, amados, podemos descansar. Essa mensagem dessa manhã é de confiança plena em Deus, e também de podermos descansar diante de todas as coisas, por mais terríveis que sejam, por mais triste que esteja acontecendo algo na sua vida, você pode confiar. Convido você a ler o restante do texto de Jó, e você verá que o Senhor está no controle total da vida de Jó, e que mesmo ele perdendo tudo, ele mantém o louvor a Deus. Então essa deve ser a nossa lição para o nosso dia hoje. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração. Deus tem o poder total sobre o mal. Ele controla tudo o que está acontecendo, inclusive nessa situação de pandemia. O vírus só vai até onde ele permitir que for. Cada dia desse vírus está contado nas mãos de Deus. Ele sabe o dia exato que tudo isso vai acabar. Ele sabe o momento certo de dizer: basta, acabou. A partir de hoje não terá mais nada. Então, amados, podemos confiar completamente que Deus tem um controle total de toda a criação. Então isso é que nos dá paz, é isso que nos dá confiança, é isso que tira de nós a ansiedade, o medo, qualquer coisa. Deus está no controle total de todo o mal que acontece no mundo e na minha vida.
E na hora que ele disser acabou, acabou. Na hora que ele disser basta ou só vai até ali, não vai passar até ali, assim como o mar não ultrapassa o seu limite sem que Deus permita. Você vai lá na praia, no momento da maré, ela vai e volta sempre do mesmo jeito. Com as fases da lua, de apressão, então, da gravidade, nós temos a maré alta e a maré baixa. Ela só sobe até onde Deus permite e ela só desce até onde Deus permite. É a mesma forma com a nossa vida. Deus controla a nossa vida, assim como controla o vento, assim como controla o mar, assim como controla os dias. O sol nasce, o sol se põe e assim Deus faz, porque Ele é que tem o poder de todas as coisas. Ele controla tudo que acontece. Um passarinho não morre sem a permissão de Deus. Então Ele está no controle de todas as coisas nesse mundo, inclusive da minha vida e da sua vida. E se nós temos um Pai amoroso cuidando da nossa vida, se nós temos um Pai maravilhoso cuidando da minha vida e da sua, então a gente pode descansar. Podemos ficar tranquilos que esse Pai amoroso vai sempre nos dar o melhor. E quando tiverem as coisas difíceis, não venhamos a falar de Deus: Senhor, por que tu está fazendo isso? Mas venhamos nos prostrar diante dele, assim como Jó, e dizer: Senhor, eu vim para esse mundo sem nada. E se o Senhor quer que eu volte dessa forma, louvado seja o teu nome. Uma coisa é certa: quando eu voltar, eu vou voltar para os braços do meu Pai. Eu não vou mais para aquele lugar que ninguém quer ir. Estarei com o Senhor, e não existe nada melhor do que estar nos braços do Pai. Amém, meus amados? Que Deus abençoe esse dia. E se por acaso, nesse dia de hoje, você vem encontrar alguma dificuldade, algum problema, algo que seja doloroso para a sua vida, que você lembre desse devocional desta manhã e diga: o Senhor tem o poder, inclusive sobre o mal. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu te louvo, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, porque o Senhor tem um poder na minha vida, e a minha vida está entregue nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor é que reina soberano na minha vida. E mesmo vindo mal ou vindo bem, eu vou te louvar, porque o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Independente do que vai acontecer, eu vou te louvar. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse dia. E vamos pedir também esse coração, o coração de que confia plenamente em Deus, porque sabe que Ele tem todo o poder, inclusive sobre o mal. Vamos orar. Senhor, baseado na Tua santa palavra, nos dá nesse momento, Senhor Deus, paz. Tranquiliza aqueles corações, Senhor Deus, que estão aflitos. Transmite, Senhor Deus, paz àqueles corações que estão angustiados, que estão com medo, que estão assustados, Senhor Deus, com tantas coisas. Dá paz, Senhor Deus, àqueles corações que estão nesse momento sofrendo, talvez estejam perdendo alguém ou alguma coisa, mas que possam olhar para Ti nesse momento e dizer: Senhor, o Senhor tem o poder sobre o mal. O Senhor sabe até onde eu posso ir. Mas que se esse mal, Senhor Deus, vier na minha vida, se caso aconteça algum mal na minha vida, que seja para me aproximar de Ti, que seja para fazer com que eu olhe para Ti e diga como Jó: agora eu conheço o Senhor melhor. Agora eu Te conheço, Pai, melhor do que ontem, porque o Senhor está andando comigo. Antes eu Te conhecia só por ouvir falar, mas eu não tive essa experiência que eu tenho agora de intimidade plena contigo. Então nos dá paz, Senhor Deus. Possamos confiar na Tua palavra. Como diz aqui, Satanás não fez
passo a mais, 1 milímetro, não deu 1 milímetro a mais, não fez nada, 1 centímetro, nada daquilo que não foi autorizado por Deus. Porque Satanás sabe que ele não tem poder sobre a vida de ninguém sem que assim Deus permita. Então nos dá essa paz, Senhor Deus, que diante das dificuldades possamos ter o coração de Jó e dizermos: Senhor, eu não tive nada quando vim para esse mundo, e se for para sair daqui sem nada, o teu nome será louvado na minha vida. Nos ajuda a confiarmos desta forma em Ti. Toca em nossos corações, mas nos abençoa, Senhor Deus, nesse dia. Nos dá da Tua graça, não porque somos merecedores de nada, não porque estamos pedindo aqui de forma mimada ou autoritária ou arbitrária, mas estamos Te suplicando como filhos amados, que está pedindo como um filho pede ao pai o cuidado, a atenção. Faz assim conosco hoje. Olha para cada um de nós com Teu amor e cuida, Senhor Deus, das nossas vidas. Derrama a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade em nossas vidas. Mas se por acaso, Senhor Deus, o Senhor permitir que algo de ruim nos aconteça, nos ajuda a Te louvar, Senhor Deus. Obrigado já, desde agora, por esse dia, porque cremos que esse dia foi escrito por Ti, já está programado por Ti, e tudo que acontecer nesse dia comigo, Senhor Deus, e com cada um, o Senhor está no controle. Te louvo por isso, porque eu sei que até o fim do meu dia e até o fim da minha vida, o Senhor está no controle de cada segundo, cada milésimo de segundo, o Senhor sabe do que está acontecendo comigo. Obrigado, Senhor Deus, por isso, por essa certeza, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês. E hoje à noite, às 18 horas, nossa escola bíblica com o tema Tudo Entregarei. Vamos continuar então, louvando a Deus com o nosso dia, com a nossa vida, e assim, às 18 horas, possamos nos ver de novo e dizer: Senhor, o Senhor me dá tudo, então eu quero entregar tudo para o Senhor também. Que Deus abençoe, um forte abraço do coração de todos, e até daqui a pouquinho, se Deus assim permitir.